Washington Luiz, de São Paulo, era o presidente da República da época. Tudo começou quando ele indicou para sua sucessão Júlio Prestes, presidente de São Paulo, e quebrou a aliança entre Minas e São Paulo na alternância pelo poder. Existem alguns motivos que podem ter levado a essa decisão. Primeiro, Júlio Prestes seria o homem certo para dar continuidade ao plano de estabilização econômica que implantara durante seu governo. Segundo, que São Paulo tornara-se o principal estado da federação e era quase que seu destino governar o país. E, por último, o receio das possíveis consequências da disputa entre os cafeicultores mineiros e paulistas. O mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada juntou-se aos políticos do Rio Grande do Sul e Paraíba para juntos formarem uma oposição, Aliança Liberal. A chapa de oposição trazia a candidatura do presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, à presidência da República e a de João Pessoa, presidente da Paraíba, à vice-presidência. Apesar de um grande apoio popular e dos dois lados terem usado os fraudulentos votos, abertas as urnas, Júlio Prestes foi declarado vencedor. Júlio Prestes até podia ganhar nas urnas, mas Getúlio venceria nas armas. Apesar da adesão quase total dos tenentes e da disposição bélica das diversas lideranças políticas civis, os planos para deflagrar a ação armada não engatavam. E o tão esperado estopim veio. João Pessoa, presidente da Paraíba, foi assassinado com 3 tiros a queima-roupa por motivos pessoais, e a Aliança Liberal aproveitou-se da situação para chamar o povo para tomar o poder. Em 3 de outubro, teve início a Revolta Civil Militar de 1930. A tática era surpreender as unidades leais ao governo federal, seus quartéis, e apostar tanto na adesão dos oficiais subalternos, quanto no aliciamento dos sargentos que tinham o controle da tropa. No dia 24 de outubro, a menos de 30 dias do fim de seu mandato, Washington Luiz estava deposto, detido e encaminhado para o Forte de Copacabana. Seguiria, um mês depois, para o seu exílio na Europa. Em 3 de novembro, a Junta Governativa Provisória entregou o poder de Getúlio Vargas e era o fim da Primeira República. A Revolução de 1930 ficou conhecida como um marco para a história, pois produziu resultados que mudaram radicalmente a vida do país nos anos seguintes. Começa então o governo de Getúlio Vargas, o governo provisório, que foi de 1930 até 1934. Com o golpe de 30, Getúlio Vargas, que era gaúcho, ascendeu ao poder com a ajuda dos militares, e para retribuir o favor, esses foram eleitos governadores e prefeitos. Isso irritou extremamente as oligarquias tradicionais, que perderam poder político embora tivessem poder econômico, principalmente São Paulo, que começou o movimento constitucionalista em 1932. Enquanto isso, Vargas autentificou os sindicatos, mas controlando-os, de maneira que ganhou o apelido de autoritário, mas criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, assim como da Educação e da Saúde. Teve amplo apoio popular e virou o pai dos pobres. Fecha o Congresso, no entanto, de maneira que irrita extremamente São Paulo, que começou uma guerra civil contra o governo. O movimento constitucionalista se intensificou, o que fez Vargas ter medo de perder o poder. Vargas, então, se rendeu e fez a Constituição de 1934. Dentre as principais medidas estão o voto feminino, o salário mínimo, o voto obrigatório secreto e 20% do Congresso para os classicistas, de maneira a agradar as oligarquias. Começa, então. Durante a era Vargas, surgiram 2 grupos com ideologias opostas, a AIB e a ANL. A Ação Integralista Brasileira, que surgiu para combater os crescentes movimentos operário e comunista, conseguiu o apoio dos militares de alta patente, das elites rurais e da classe média conservadora. Por ser antiliberal, a favor de um Estado forte e acreditar na trilogia Deus, Pátria e Família, ela foi considerada por muitos um fascismo abrasileirado. Entre as ideias defendidas pela AIB estão a abolição do pluripartidarismo, a perseguição aos comunistas e a ascensão de um líder forte para conduzir o país ao progresso. Como curiosidade, seu líder Plínio Salgado fazia parte também do movimento modernista pau-brasil, cujo discurso era ufanista. A Ação Nacional Libertadora, por outro lado, possuía uma ideologia totalmente contrária à da AIB. Por ser defensora do Estado socialista, foi uma frente oposta ao fascismo, ao imperialismo e ao integralismo. A ANL, que foi fundada pelo imortal Luiz Carlos Prestes em 1935, tinha o lema Pão, Terra e Liberdade e foi apoiada pelos soldados de baixa patente, pelos estudantes intelectuais e pelas camadas populares.
Entre as ideias defendidas pela ANL estão a nacionalização das empresas estrangeiras, a constituição de um governo popular, a reforma agrária, o cancelamento da dívida externa e o aumento do número de escolas públicas. No especial de hoje, iremos falar sobre a Constituição de 1934 e suas implicações. A Constituição, que foi promulgada no dia 16 de julho, foi considerada de fato muito inovadora. Embora o analfabeto continuasse excluído do processo eleitoral, além de que a estrutura agrária do país permanecia a mesma e os estrangeiros não tinham garantido seus direitos individuais, além de que o trabalhador rural não fazia parte da legislação trabalhista, a Constituição foi inovadora por introduzir o voto feminino e o voto secreto. Então, em 1934, a mulher passou a fazer parte do processo eleitoral no Brasil. Além disso, a Constituição submeteu o Executivo à fiscalização do Legislativo, além de que vetou a reeleição e decretou que o mandato presidencial seria de 4 anos. Além disso, houve também a independência do Tribunal de Contas. No entanto, a Constituição, apesar de inovadora, durou apenas 2 anos. No dia seguinte ao decreto da Constituição, no dia seguinte à promulgação desta, Getúlio Vargas assumiu o poder. Durante seu governo constitucional, houveram muitas manifestações políticas e a AIB e a ANL, que já foram vistas no nosso bloco, estavam atuando muito assim no cenário. Dessa forma, o governo de Vargas caracterizou-se assim, com muitos movimentos políticos e muitos movimentos desses dois grupos. Dessa forma, em 10 de novembro, Getúlio Vargas impôs um fim à Constituição de 1934 e iniciou a Constituição de 1937, iniciando o Estado Novo. Para isso, Getúlio convenceu a população de que existia de fato um grande perigo comunista. Getúlio forjou um plano para que desse a impressão de que comunistas estavam chegando ao poder, ou ao menos lutando para isso. Assim, Getúlio deixou a população alvoroçada e a mídia e os jornais entraram em debate e discutiam muito a questão comunista. Assim, em 10 de novembro, Getúlio Vargas impôs um fim à Constituição de 1934 e não recebeu muitas reações. Logo, se iniciou o Estado Novo, sem que para isso fosse necessária a utilização de armas. Boa tarde. Este bloco falará sobre a ditadura do Estado Novo, que começou em 1937 e foi até 1945. Em 2015, completou 70 anos que acabou. O Plano Cunha foi um pretexto forjado por Vargas pela AIB para instaurar esse regime. Nele constava que o comunista iria tomar o poder, e assim Vargas fecha o Congresso e faz a Constituição de 1987, que foi unitarista e ortogada. O nome Estado Novo deriva do regime de Salazar, em Portugal, que era fascista. Mas o Brasil do Estado Novo não foi regime fascista, e sim autoritário e pragmático. Nesse regime, houve muitas torturas, e não necessariamente poderia ter provas concretas, e sim atos suspeitos. Vargas também cria DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, fazendo censura prévia, principalmente sobre manifestações artísticas e culturais. E também era para criar uma imagem positiva sobre o Estado e chefe de Estado. O regime começa a estar em declínio quando os soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial voltam querendo democracia, por causa de uma ironia. O Brasil era ditatorial, sendo que eles lutaram contra regimes ditatoriais. Com isso, quando eles voltam, eles exigem democracia e Vargas, assim, cai em declínio e faz a política de redemocratização. E assim, entra a República Populista, sendo Gaspar Dutra o primeiro presidente dessa nova república. Bom dia, Filó. Bom dia, Julieta. Bem-vindos, caros telespectadores, ao Expresso Sala. Na edição de hoje vamos falar sobre a musa do Brasil, Carmen Miranda. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem bata rendada, tem pulseira de ouro, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? Nosso artista aterrissou hoje nos
América, Carmen já era adorada pelo público, já se transformou na grande estrela de disco do palco e dos cassinos brasileiros. Desembarcou hoje, dia 17 de maio de 1939, a convite dos produtores norte-americanos para cantar na revista musical Street of Paris. E que vestido lá vermelho escuro lindo, Filó. Verdade, um arraso. E vale lembrar também que essa ida da Carmen Miranda para os Estados Unidos representa a aproximação diplomática e econômica que os Estados Unidos estão tentando fazer com o Brasil. Essa vai pros manos da viela. É o rap da era Vargas. É mais ou menos assim. Eu sei que é difícil e sobre Vargas vou falar. O 930 é uma data pra marcar. Revolução para o rodízio acabar. Um bom café com leite sempre me faz despertar. São Paulo e Minas estão sempre no poder, ostentando a esperança da eleição BC. Sei que é difícil sobre Vargas vou falar. Improvisando o provisório, com improviso improvisar. Uma constituição vou elaborar, sempre com carisma parecendo popular. Instalou o Estado Novo e o Congresso foi fechar. Instalou o Estado Novo e o Congresso foi fechar. Vem comigo. Mas em terra de saci, cada chute é voadora. Getúlio instaurou uma censura inovadora no departamento de imprensa e propaganda, sempre decidindo como a coisa anda. Eu sou feio, eu sou pobre, eu sou burro e mesmo assim Getúlio, pai dos pobres, sempre vai cuidar de mim. Feio, pobre, burro e mesmo assim Getúlio, pai dos pobres, sempre vai cuidar de mim. Yeah. Como diria o mano ketchup da viela, é nóis nas fritas, mano. Se liga. Eu sei que é difícil sobre Vargas vou falar. Na infraestrutura o Getúlio investiu. CSN Rio Doce foi um salto pro Brasil. Foi um salto pro Brasil. Mas não foi só isso, foi também social. Direitos trabalhistas para o profissional. E pra você eu deixo a minha carta testamento, entrando pra história, expondo o sentimento. Click, clack, bem, bem, um tiro no meu peito eu acertei. Click, clack, bem, bem, um tiro no meu peito eu acertei. Click, clack, bem, bem, um tiro no meu peito eu acertei. Mas em terra de saci, cada chute é voadora. Getúlio instaurou uma censura inovadora no departamento de imprensa e propaganda, sempre decidindo como a coisa anda. Eu sou feio, eu sou pobre, eu sou burro mesmo assim Getúlio, pai dos pobres, sempre vai cuidar de mim. Feio, pobre, burro e mesmo assim Getúlio, pai dos pobres, sempre vai cuidar de mim. Pra você eu deixo a minha carta testamento, vou entrando pra história e vou expor meu sentimento com os clique, clack, bem, bem, tiro no meu peito eu acertei. E pra você eu deixo a minha carta testamento, eu vou entrando pra história sempre expondo o sentimento. Clique, clack, bem, bem, tiro no meu peito, eu acertei. É nóis.